Alegrai-vos sempre, alegrai-vos no Senhor. Aleluia. Alegrai-vos sempre, alegrai-vos no Senhor. Aleluia. Esse domingo é chamado de Domingo da Alegria. A expressão latina com a qual começa a antífona de entrada desse domingo é Gaudete. Gaudete in Domino. É uma expressão tirada do capítulo 4 da carta de Paulo aos Filipenses. A comunidade dos Filipenses é a primeira comunidade da Europa que recebeu o anúncio do Evangelho. O Evangelho abriu, ou melhor, a Europa abriu suas portas para o Evangelho na cidade de Filipos, e através de uma mulher, era uma negociante de púrpura da cidade de Tiatira, que acolheu Paulo e os demais missionários. Paulo encontrou guarida naquela casa, a partir dali se formou uma comunidade que sempre foi muito ativa. Paulo escreve para essa comunidade não porque ali tinha surgido alguns problemas, como tinha na comunidade dos Coríntios, etc., problema de liderança, o problema de doutrina, como na carta aos Gálatas ou na carta aos Romanos. Na verdade, Paulo se dirige àquela comunidade muito mais por afeto do que por uma questão de lógica. Ou melhor, é uma lógica do afeto, uma lógica do coração. Ele encontrou solidariedade daquela comunidade, ele encontrou amor. Eu não sei se você já fez esse tipo de experiência de ir visitar uma pessoa e ela doente ou passando por algum problema e de repente, ao invés de você consolar aquela pessoa, foi você que saiu consolado. A carta de Paulo é justamente isso, é uma carta aos Filipenses, é uma carta na qual ele consola uma comunidade. O prisioneiro é ele, o acorrentado é ele, mas a efusão de graça e de amor, quem dá também é ele. Ele, da sua prisão, consola os seus companheiros. Portanto, é muito bom prestar atenção a essa palavra que vem hoje da carta de São Paulo aos Filipenses. A tradição, por um tempo, achava que Paulo escreveu essa carta daqui de Roma, da prisão dele ali no cárcere Mamertino, ou da prisão domiciliar em que ele se encontrava. Os estudos apontam que talvez fosse uma carta que ele escreveu ainda da prisão em Éfeso. Seja como for, é um homem acorrentado que está por detrás daquelas palavras. Ele permite que a luz de Deus entre em seu coração e assim ele consola todas as suas irmãs e todos os seus irmãos com aquela consolação que ele recebeu do próprio Cristo. A leitura de hoje, a primeira, vem do livro de Sofonias, é também um convite à cidade de Jerusalém, para que ela se alegre no seu rei que está no meio dela. A festa, ou melhor, o tempo do Advento, essa semana ele vai entrar na segunda fase, que é aquela de a gente olhar para trás, olhar para Belém e preparar a recordação do nascimento de Jesus. Até agora o nosso olhar é um olhar para o alto, é um olhar para cima, é um olhar para o futuro, relembrando que o Senhor virá na sua glória para julgar os vivos e os mortos. Então esse nosso olhar de esperança para a vinda do Senhor, o Senhor aquele que virá. João Batista, quando estava preso, uma vez ele mandou perguntar a Jesus: você é mesmo aquele que deve vir? Ou seja, aquele que virá, o Messias, o prometido? Muito bem, falando e nos preparando nessa perspectiva do Senhor que virá na sua glória, a gente se recorda sempre, está dizendo, batendo sempre nessa tecla. Não é que o Senhor virá porque está ausente, Ele é o Emanuel, Ele está no meio de nós. Em cada missa que você participa, quando o diácono, o padre, o bispo saúda a comunidade dizendo: o Senhor esteja convosco, a nossa resposta é uma só: Ele está no meio de nós. O Senhor não nos abandonou, Ele está no nosso meio. Portanto, o reino de Deus já está presente, o rei já está no meio de nós. Presta atenção, sempre que Jesus falou do reino de Deus, ele usou imagens, ele contou parábolas. E é interessante que as imagens nunca foram imagens religiosas. Jesus nunca contou nenhuma parábola dando como exemplo da presença do reino de Deus, ou alguma coisa ligada ao mundo da religião. Mas a vida concreta é uma mulher que está lá na cozinha preparando um pão, é um pescador que lança sua rede, é um trabalhador da roça que joga uma semente na terra. Ou seja, o reino de Deus foi sempre comparado com coisas que não estão muito ligadas ao aspecto da religião, mas da vida normal. O reino de Deus está presente na
na vida normal da gente, não é em coisas da religião, coisas religiosas. Temos que buscar e descobrir esse reino de Deus aí. Mas tem um fato interessante, Jesus fala desse reino de Deus sempre fazendo comparações, sempre em parábolas. Isso é uma ajuda para mim e para você, para a gente também entender que o reino de Deus ele vai se fazer presente por meio de parábolas. E depois o reino de Deus sempre esteve presente quando Jesus dá demonstrações, quando alguém é curado, quando um espírito maligno é expulso, ou seja, toda a atitude nossa de cuidado pelo irmão, e aí muitas vezes eu insisto nisso, é o verbo que está lá colocado dizendo que Jesus usou para curar, o verbo terapeuo significa cuidar, o que significa dizer que nem sempre a gente consegue curar uma pessoa, nem curar psicologicamente, nem curar fisicamente, mas a gente deve sempre demonstrar cuidado por ela. Não é porque a pessoa não tem mais cura que a gente a abandona. Então essa é a questão de saber cuidar do irmão, cuidar da irmã. O reino de Deus vai estar presente sempre que há cuidado. Um outro aspecto do reino de Deus é mostrar a inclusão. Veja que quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, que era um cobrador de impostos, e as pessoas disseram, ele entra na casa de cobrador de impostos, isso, aquilo outro, Jesus diz, ele é um filho de Abraão, esse homem também é filho de Abraão. Ele diz para aquela mulher cananeia, também mostra como aquela mulher como uma filha de Abraão, ou seja, o reino de Deus é reino de inclusão, não deixa ninguém ser estrangeiro, não deixa ninguém ser estranho, não é aquela panelinha, aquele grupinho dos que eu me identifico mais, porque tem a mesma ideologia minha, porque pensa do mesmo jeito que eu e nós nos afinamos. O reino de Deus não é feito por afinidades. O reino de Deus é feito pela diferença, pela inclusão da diferença, pela capacidade de acolher o outro que é diferente de mim no comportamento, no jeito, etc. Muito bem, hoje o Evangelho também vai nos mostrar uma coisa, um grupo de pessoas que correm para João Batista, que está batizando ali na beira do Rio Jordão. Eu já disse que João Batista é filho de um sacerdote, portanto é um sacerdote em potência, que renunciou ao fato de se tornar um sacerdote, de estar lá no templo, com o culto, etc., para se tornar um profeta. Talvez seja um apelo para mim, para você, sacerdote, para que nós nos tornemos no mundo de hoje também profetas. O profeta é alguém que anuncia. O profeta é também alguém que denuncia. Mas o profeta é também alguém que renuncia. E João Batista renunciou à própria carga sacerdotal, o cargo sacerdotal. João Batista recusou-se, não é, estar com vestes bonitas. Jesus diz, quem está procurando ver gente vestida com roupas finas, vai para os palácios, não lá no meio do deserto, como fazia João Batista, vestido com pele de camelo e comendo mel silvestre, gafanhoto. Renuncia às benesses de uma sociedade que tem o fino paladar e a comida fina. Então, esse estilo de quem sabe renunciar, o cristão deve olhar para o que está acontecendo no mundo e aprender a renunciar. Não é? Tem tempo de fazer festa, tem tempo de ser alegre, para diz a carta o livro do Eclesiástico, para tudo tem tempo nesse mundo, tem tempo de chorar, tem tempo de fazer festa, e a gente deve entender bem o tempo que a gente está vivendo e saber viver de acordo com o tempo. João Batista foi esse, que soube viver de acordo com o tempo. Ele é um profeta, mas o profeta, que é aquele que anuncia, que denuncia e renuncia, ele não vira o machado da humanidade, a chibata, para estar acabando com todo mundo. Foram para lá uns cobradores de impostos. Os cobradores de impostos eram vistos como gente colaboracionista, porque eles colaboravam com o poder do Império Romano, não é? E muitas vezes eles não se davam por satisfeitos com a taxa que deviam cobrar, cobravam alguma coisa a mais, e João Batista disse para eles, quando eles perguntam o que é que nós devemos fazer. Esse verbo fazer é muito interessante, o verbo poieo em grego, né? Daí vem até a palavra poesia na nossa própria língua. O poeta é aquele que sabe fazer coisas bonitas com a sua palavra, com a sua arte. Muito bem, o verbo poieo significa, é o verbo da criação. Deus fez todas as coisas e fez tudo muito bem. Então nós somos chamados a entrar nessa mesma lógica de fazer tudo bem como Deus fez todas as coisas boas. Então Jesus diz para esses cobradores de impostos que eles não explorem as pessoas. Olha só, João não pediu aos publicanos para eles abandonarem a profissão deles. Vai ser preciso cobrar imposto, vai ser preciso cobrá-los com justiça, não roubar ninguém.
aos militares que foram lá e também perguntaram a João o que era que ele devia fazer. Eles que não roubassem ninguém não, que não tomassem nada à força, ou seja, que eles não usassem da arma que era que o Estado colocava na mão dele, como até hoje, né, militares têm o uso de armas garantido pelo Estado. Para quê? Para dar segurança à sociedade. Então que ninguém use do seu poder político, do seu poder social, do seu poder religioso, do seu poder ideológico na sociedade, como professor, como professora, para fazer a sua boa vontade, o seu bel prazer. Que a gente use o poder que a gente tem para fazer o bem e para promover os outros. Aí depois tem uma coisa que é muito interessante, como encerra esse evangelho, diz que João Batista estava ali anunciando a boa nova, não é? Ele fala de que ele veio para batizar com a água, mas viria aquele que iria batizar no fogo. O fogo aqui é aquele fogo que purifica. Tanto a água como o fogo são elementos de purificação. Jesus veio trazer esse fogo que purifica. E está muito claro que fogo é esse nos Atos dos Apóstolos, é o fogo do Espírito Santo. Então, o evangelho de hoje não é o profeta, não é aquele que fala em tons ameaçadores, não é falando do fogo do inferno, mas ao contrário, falando do fogo do Espírito Santo. E, portanto, diz que João Batista consolava todas as pessoas, dava consolo às pessoas com a boa notícia. O evangelho é uma palavra de consolação, é certo, é uma palavra de conversão, é uma palavra de mudança. Mas vejamos como foi que ele propôs a mudança para esses cobradores de impostos, como ele propôs a mudança para esses militares, ou seja, ensinando a cada um deles, naquele lugar onde eles estavam, naquela profissão que eles exerciam, que eles poderiam modificar por dentro o seu jeito de fazer as coisas. Não é interessante? Você pode ser um funcionário público, você pode ser um médico, uma enfermeira, certo? E aí, porque tem gente que agora tem uma fila imensa para ser atendida, e aí a gente vai despachando de qualquer jeito, ou a gente tem que aprender a ter uma relação humana com aquela pessoa que a gente tem diante da gente. Se a gente está no caixa de um banco, não é? Saber que ali a gente está diante de uma pessoa que às vezes vem tão longe para resolver aquele problema ali no banco. Como ter demonstrações de amor? No contrato de trabalho que você tem, não está dito que você deve estar ali sorrindo pelas pessoas, se preocupando com elas, querendo saber se elas estão tristes ou estão alegres. Isso não está no contrato de trabalho, porque o mundo do comércio e do capital não pensa nessas coisas. Mas você que tem o evangelho no coração, você sabe que a sua vida precisa estar uniformada com a graça do evangelho, e a sua atenção pelo outro vai contar muito. E é assim que a gente vai espalhando essa alegria da presença de Jesus no mundo, a partir do nosso coração. E como fez Paulo, mesmo dentro da sua prisão, mesmo dentro das suas cadeias, da sua dificuldade, ele foi capaz de promover nos outros esse sentimento da alegria, pedir que fossem alegres, justamente porque ele estava e pedia a todos que estivessem bem unidos ao próprio Senhor. Quando nós estamos unidos com Jesus, as experiências mais árduas, mais difíceis, elas podem ter um sabor diferente, porque iluminadas com a luz do Espírito do Senhor. Que esse domingo nós o possamos viver na alegria do Evangelho de Jesus Cristo, que a igreja nos está anunciando. O Senhor esteja acima de ti para te proteger, à tua frente para te guiar, atrás de ti para te defender, ao teu lado para te acompanhar. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre ti, minha amiga, meu amigo, e permaneça para sempre. Um abraço aí ao Padre Edson Nascimento, coordenador de pastoral da nossa Diocese de Amargosa, para Maria Eureni. Eureni, olha, dá um abraço grande ao Padre Freitas, 12 anos de sua ordenação presbiteral, então dá aquele abraço que estou mandando hoje. Vou mandar minha mensagem daqui a pouco também para ele, vou lembrar dele na missa que estou para celebrar agora. Um abraço para Zenaide Damasceno, um abraço para Mari Caldas, para o Padre Rodrigo Rios, aí em Maceió, um abraço, Padre Rodrigo, tudo de bom no seu ministério, no seu serviço sacerdotal, presbiteral. Um abraço para Rose Santos também aqui acompanhando essa nossa transmissão. Bom, vou ficando por aqui, deixo aqui esse nosso vídeo, vou salvá-lo, curtam, encaminhem, façam o uso adequado dele, como vocês julgarem, e depois a gente salva lá no canal do YouTube e no nosso Facebook também. Padre Rodrigo, antigamente você me dava mais ideias aí sobre o meu perfil, não é, como era que estava. Continua fazendo avaliação, eu vou ficar esperando a sua avaliação técnica de bom jornalista e de homem da mídia, hein?
dá aí a sua contribuição, já que está acompanhando, faz um bom trabalho aí no dia de hoje também. Gente, fica com Deus. Bom domingo.